programa Transformando Vidas, com pastor Wilson e pastora Cristiane de Oliveira. Igreja Evangélica Avivamento para as Nações traz para você cura, libertação e transformação de vida. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Privilégio estar chegando aí na sua casa, né? Também no estabelecimento comercial. Então, toda segunda-feira das 7h30 às 8h. Sábado tem a reprise desse programa das 7h30 às 8h. Então, você que tem amigo, né? Que muitas vezes trabalha pela manhã, não tem como acompanhar o programa, pode fazer aí uma propaganda do nosso programa todo sábado das 7h30 às 8h. Nós estamos levando a palavra do Senhor. Nós somos aqui da Igreja Avivamento para as Nações. Nossa sede aqui em São Paulo, capital, na rua Lucas Padilha, número 7, aqui no Butantã, no Rio Pequeno, Butantã. E também temos várias igrejas, né? Aí em Poços de Caldas, Campos Gerais e outras partes também aqui da Grande São Paulo, aqui do lado de Extrema, Itapeva, Cambuí. Ali nós temos comunidades, né? Por exemplo, o bairro do Monjolim, que é um município aí da cidade de Itapeva. Temos em Camanducaia. Então, privilégio muito grande estar levando a palavra do Senhor até o seu coração. Então, você que tem nos assistido, você que é pastor, é líder e também é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Então, você que não tem a sua igreja, nós temos nosso salão aí na cidade de Poços de Caldas, ali no Kennedy 1, nós temos a nossa igreja na cidade de Poços de Caldas, que se você quiser fazer uma visita, você que não tem igreja ou você que está afastado do caminho do Senhor, você pode entrar em contato conosco também pela nossa página, né? Entrando aí Aviva as Nações, ou Núcleo Aviva, o Ministério Aviva as Nações, você pode encontrar o endereço das nossas igrejas e também no rodapé do programa aí tem o endereço das nossas igrejas. Então, na cidade de Poços de Caldas, aí no Kennedy 1. E você também que está aí, né, por exemplo, próximo a Campos Gerais, você que mora em Caldas, Botelho, pode entrar em contato conosco, se você quiser uma visita. Sempre tem alguém disponível, que nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, e pelo fato de sermos servos, nós estamos disponíveis, né, ao chamado do Senhor, para estar indo em qualquer local, fazendo aí uma visita, levando a palavra de Deus, orando. Então, esse ministério da Igreja do Avivamento para as Nações. Nós fazemos dezenas e dezenas de visitas, praticamente a semana toda, e claro, com o final de semana, a gente abrange mais, né, que tem mais pessoas disponíveis, e levamos a palavra de Deus enquanto o mundo aí está falando, né, de terror, de guerra. Isso daí, do mundo em si, né, do sistema qual Satanás é o Deus, a gente não pode esperar nada. Aliás, quando a gente ouvir falar de paz, né, que na realidade todo mundo busca aí, na realidade a Bíblia fala disso aí, mas é na realidade o anticristo que vai trazer essa paz momentânea e depois ele vai se revelar como aquele, né, o homem maligno, né? E então, quando você declarar a paz, pode ter certeza que nós estamos bem próximos aí da grande tribulação. Agora, do sistema em si, vai ficar cada vez pior. Estão falando aí no exército, né, do Estado Islâmico, aquela outra coisa toda, mas, por exemplo, só aqui em São Paulo, quantas pessoas morrem final de semana, jovem, com menos de 30 anos, eu tenho certeza absoluta que morre mais do que qualquer outro lugar do mundo onde está recebendo esses ataques. E pelo fato de ser um pobre que mora ali na favela, né, e uma pessoa desprovida de qualquer situação, né,
financeira e outras coisas não dão muita ênfase a isso não. Mas como é a França, né? Então ali toda a mídia, né? Focando tudo aquilo ali. Mas só aqui em São Paulo morre bem mais, né? No Brasil, só a guerra civil que tem aqui no nosso país supera todas as guerras que tem no decorrer do planeta Terra, né? Do mundo. Mas é assim, né? Nós não podemos esperar nada do homem. A própria Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Agora, nós podemos esperar do Senhor, tá? Do Senhor, confiando na palavra do Senhor. Aí sim, nós temos a garantia dele, a proteção dele, livramento. Aí sim, no Senhor nós podemos esperar. Agora o homem está aí, né? Cheio de ideologia, de filosofias. Isso daí traz problema terrível para o sistema, né? A qual o Deus é Satanás desse sistema aí. Então o que a gente espera de Satanás? A própria Bíblia diz em João 10:10, ele vem para matar, roubar e destruir. A função dele é essa. Então, como que ele age no planeta Terra? Ele precisa de um corpo para agir. Ele precisa de um corpo. Então, ele vai usar, né? Então é a guerra que nós enfrentamos o dia a dia. Nós queremos agora nesse programa e também no outro, falar de algo que aconteceu com Ezequiel. É muito conhecido, né, no meio evangélico. Chama-se o Vale dos Ossos Secos. Ezequiel 37. Vale dos Ossos Secos. Então, Ezequiel 37, nós vamos acompanhar esse programa e também no outro, algumas coisas interessantes que tem aqui. Aí você fala, mas isso aqui foi simplesmente entre Ezequiel e a nação de Israel. Bom, a Bíblia, para mim, ela tem, claro, esse sentido, né, histórico, de algo que aconteceu com Ezequiel, mas ela sai disso. A Bíblia ela é viva. Aliás, o próprio livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 4, diz que a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Ela penetra ali na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Então, ela é viva. Então, se isso aqui, por exemplo, fosse só para a nação de Israel, esse episódio a qual Ezequiel está aqui narrando, um testemunho que aconteceu com ele, da vida dele, se fosse só para a nação de Israel, não estaria aqui, né? Nessa página não estaria. Então, claro que a primeira hipótese é para a nação de Israel. A segunda, para todos aqueles que estão pregando a palavra, que estão vivendo a palavra. Da mesma maneira que Deus usou ali Ezequiel para tratar com a nação de Israel, Deus usa a nossa vida para tratar, por exemplo, ali com relação à nossa família, com relação à nossa sociedade, né, o nosso bairro, a nossa cidade. Então, a gente está falando de nação. Então, quando nós entendemos a Bíblia por esse lado, claro que a Bíblia não torna simplesmente um livro histórico de cultura, mas se torna vivo, porque nós podemos usar os versículos, nós podemos usar aquele texto e aplicar, né? Trazer para os nossos dias. Isso é a importância da palavra de Deus. Então eu quero ler com você Ezequiel 37. Então diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Então eu estou lendo aqui numa linguagem NVI. Quando você pega, por exemplo, outra linguagem, uma linguagem mais popular, diz assim que a presença do Senhor, o poder de Deus estava sobre ele. Então veja, aqui Ezequiel, ele teve uma experiência muito grande. Ele teve uma experiência assim tremenda. Deus o levou através do Espírito Santo, a uma visão mostrando para ele a realidade daquela nação. Mostrando. Então, antes da gente, por exemplo, entrar aí
no milagre, no mover de Deus, Deus tratou com aquele profeta primeiro. Então você vê que a mão do Senhor estava sobre ele, ou seja, o poder de Deus estava sobre ele. Primeiro, tudo que Deus vai fazer através da nossa vida, primeiro Ele faz na nossa vida. Entenda isso. Deus jamais vai te entregar, por exemplo, coisas grandes se Ele não trabalhar com você. Então, primeiro, Deus quer trabalhar conosco. Quando nós pegamos, por exemplo, você vai pegar os personagens, né, da Bíblia, você vai pegar ali, por exemplo, a vida de Noé. Vamos começar lá, Noé. Antes de Noé construir a arca, Deus tratou com ele, porque era um projeto ambicioso. Imagina um homem construindo naquela época, sem nenhuma tecnologia. Ele não fez uma faculdade. E ele criou o navio, né, maior do mundo. Até hoje não fizeram aquela estrutura para suportar os intempéries da natureza, porque não era simplesmente ele andar sobre o mar, mas ele ia sofrer ali uma catástrofe muito grande, uma das maiores que teve. Então a dinâmica daquele navio, chama arca, né? Mas um grande navio, quem deu aquilo ali? Foi o Senhor. E ele não fez, né? Preparou ali numa faculdade. O Senhor foi orientando como que ele deveria fazer. Então Deus tratou com ele, porque era um projeto ambicioso. Era um projeto que, humanamente falando, impossível. Porque quando Deus trata conosco primeiro, irmão, nós não dependemos daquilo que as pessoas vão falar ou vão, né, achar. Porque algo que Deus traz para nós grande vai além de tudo aquilo que as pessoas comuns, né, e até as pessoas dentro da igreja, que só vêm ao culto, não têm experiência com o Senhor, eles acham aquilo ali um absurdo, eles acham impossível. Por quê? Eles estão vivendo aquela realidade. Mas como você já teve uma experiência com Deus, já falou com o Senhor, o Espírito Santo já falou com você, te preparou para aquilo, claro que quando você fala, você está todo dentro daquele projeto, já teve uma vida com o Senhor. Muitas vezes, antes de Deus entregar um grande projeto, Ele começa a trabalhar no teu espírito ali meses antes, né? Meses, não é de um dia para o outro. Eu não gosto de pessoas que de repente eles vão em certo lugar, aí eles vêm, né? Agora eu arrumei uma fórmula maravilhosa que eu vou aplicar na minha igreja, eu vou aplicar na minha célula, aquela fórmula. Quer dizer, ele ouviu ontem, hoje ele já quer fazer. Não foi Deus que fez aquilo. Você pode até ir. Né? Quantos, por exemplo, seminários eu já participei e participo. Quantas mensagens a gente ouve. Mas aquilo que Deus quer entregar para você, Ele quer tratar contigo primeiro. Então Deus te envolve, né, naquele projeto. Assim, meses antes, vem trabalhando no teu espírito. Antes de você falar para qualquer pessoa, porque a gente precisa entender, né? Porque de repente vem uma emoção, e aquela emoção, você pensa que é algo do Senhor. Emoção é bom, mas ela vem e passa. Nós não podemos colocar a emoção no nosso projeto. Porque você, muitas vezes, então, né, voltando, você vai a um seminário, você vê ali um preletor falando, é emocionante, é maravilhoso, mas é aquilo que Deus deu para ele. Deus deu aquilo ali para ele. Para você, Deus vai dar outra coisa. Não é? Então, muitas vezes a gente quer pegar aquele projeto e aplicar ali. E muitas vezes não dá certo. A gente coloca pela vida, né, pela emoção, e quer fazer aquilo. Não deixou Deus tratar primeiro. Então, antes de Deus me dar algo grande, Ele quer trabalhar comigo. Ele precisa trabalhar comigo. Eu preciso me engravidar daquilo. Né? Eu preciso sentir aquilo. Porque senão, meu amado, se torna aí um modismo. Aí você faz,
Dali algum tempo, começa a vir as opiniões contra e tal, aí você para. Agora, aquilo que é de Deus, você não para. Primeiro, que o Senhor vai te dar uma força sobrenatural. Segundo, você vai resistir, né? Ou vai perseverar, ou persistir naquele propósito, porque aquilo ali não é só teu, é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor que vai dar. É o Senhor que vai te preparar para aquilo. É o Senhor que vai capacitar. Aí não depende da opinião de A, B, C ou D. Porque as pessoas geralmente, quando você coloca um projeto grande, elas não querem ser incomodadas. Muitas vezes dentro da tua própria casa. Então, por exemplo, se você é casado, quando o Senhor te dá um grande projeto, começa a orar para que a tua esposa entenda isso. Porque se ela não entender, ali já pode, né, complicar o projeto. Ela pode dizer, não, eu não participo, não quero participar. E depois que você é casado, se torna o quê? Dois, uma só carne. É importante a tua esposa entender isso. Que você vai fazer sozinho? Não é? Então, tudo isso nós temos que ter aí uma vida com o Senhor. Uma vida, aquela oração ali pessoal. Então você vê que antes de Ezequiel ir para o local, que era um local assim cruel, Deus tratou com ele. Deus tratou com ele. Como Deus tratou com Noé. Você pega mais um pouquinho ali, Gênesis, por exemplo, capítulo 12, Deus começa a trabalhar com Abrão, que não era Abraão ainda, era Abrão. Deus começa a tratar com ele, pessoalmente. Deus falou para ele, ó, você precisa sair do meio da tua parentela. Porque muitas vezes a nossa família, isso tem uma influência muito grande sobre a nossa vida. Não é separar da nossa família, deixar de amá-los, não. Mas eles têm uma tradição. E aquela tradição muitas vezes impede com que Deus faça algo tremendo na tua vida. Impede. Porque você fica envolvido com aquilo. Envolvimento, né? Então, quando você, por exemplo, passar o projeto, você tem que estar já, né, totalmente convicto daquilo que é de Deus e se preparar para todo tipo de oposição. Principalmente dentro da tua casa. Todo tipo. Porque você acha que eles vão concordar com aquilo? Eles vão aceitar? De jeito nenhum. Eles não vão querer. Então se prepare. Porque aquilo que é do Senhor, você tem perseverança. Isso é só um momento. Né? É um momento. Então, para você que já está sendo tratado por Deus há meses, então você está ali, né? Todo envolvido com aquilo, orando. Aquele sonho brotando, algo maravilhoso ressurgindo dentro de você, ressuscitando. Então para você já se engravidou daquilo. Mas quando você conta para outras pessoas, muitas vezes eles não aceitam. Mas você tem aquela convicção. Você está preparado para aquilo. Então antes de Deus te entregar, por exemplo, usar a tua vida para uma grande obra dele, ele te prepara. Ele te prepara. Ele trabalha com você, muitas vezes você não está dando ouvido, ele vai te chamando, às vezes ele coloca alguma barreira para que você perceba, né? Porque tem gente que, para Deus tratar, precisa colocar alguma barreira, ser mandado embora de um trabalho, acontecer alguma coisa para ele acordar. Infelizmente é assim, né? Tem muitos que só agem dessa maneira. Aí ele percebe e fala, peraí, eu acho que Deus está querendo me dizer algo através disso. Aí ele para. E Deus não fala simplesmente um dia, né? Às vezes ele vem falando, ele vem trabalhando com você, ele vem te preparando, tá? Então isso aconteceu várias vezes na minha vida. Deus vem trabalhando, vem... Aquele momento é só você e o Senhor, aquela oração individual. Sempre eu digo aqui na igreja, é importante a gente orar com a equipe, com as pessoas, mas é muito importante, é importantíssimo nós termos a nossa vida com o Senhor, ouvir o Senhor,
aquele momento que não tem celular por perto, não tem telefone, não tem rádio, não tem televisão, não tem nada, é só você e o Senhor. Geralmente isso acontece nas madrugadas, onde todo mundo está, né, não tem som algum, e você ali, muitas vezes, o próprio Senhor te acorda, e você fica ali, né, minutos, horas, falando com Ele, e Ele mostrando o projeto que Ele tem através da sua vida, e pode ter certeza que isso vai dar certo. Então, amado, aqui nesse texto tem muita coisa preciosa para nós. Mas nesse primeiro programa nós estamos, né, focando mais. A gente quer fazer grandes coisas. A gente, né? Aquela emoção. Mas nós não queremos deixar Deus tratar conosco. E se o Senhor não tratar com você, não te capacitar, esse projeto teu aí não dura um mês. Daqui um pouquinho você fica desanimado com aquilo, né? E de repente vai tentar outras coisas. Aliás, a maioria dos projetos do homem é coisa dele. Não tem nada a ver com Deus. Que ele quer fazer aquilo que dá na cabeça, que ele ouviu alguém falar, ou ele viu alguém fazendo, então ele quer imitar aquilo. Eu costumo dizer que o Senhor trata conosco de uma forma individual, desde que eu esteja dando ouvido a Ele. Então antes de Deus levar, por exemplo, Ezequiel ali a um lugar terrível, Ele preparou. Porque Deus quer nos levar em lugares assim que o homem natural não vai. O homem natural não consegue ir. E para que a gente entenda esse projeto, quer dizer, ambicioso do Senhor, de grandes coisas, Deus quer tratar conosco, nos preparar para aquilo. Então diz que o poder de Deus estava sobre a vida dele. Primeiro, para depois o levar daquilo. Se nós tivéssemos a experiência com o Senhor, nós venceríamos muita coisa e nós não ficaríamos decepcionados. Então eu quero orar por você. Talvez você está aí, né? Um pastor, um líder, ou talvez é uma pessoa que está afastada do caminho do Senhor, se decepcionou, né? Com Deus a gente não decepciona de forma alguma. Eu nunca fiquei decepcionado com Deus, com Jesus, nunca. Quando você tem uma plena convicção do Senhor, você não fica olhando, né, para situações que estão ao seu redor. Quando o ser humano começa a olhar muito para a situação que está ao seu redor, significa que ele deixou de olhar para o Senhor. Aí você vai ver, né, irmãozinho falho, pastor falho, discípulo falho, líder falho, você não tem que olhar para isso. E quando você está nessa dimensão que tem vida com Deus, você está ali para ajudar aquelas pessoas, não é? Não para ficar ali medindo o teu nível espiritual através daquelas pessoas, que são pessoas falhas. Não é assim? Então, que você possa ter experiência com o Senhor essa semana. Experiência assim, muito gostosa. E depois nós vamos mostrar que através dessa experiência o que Deus pode realizar através da nossa vida. Aí sim. Aí você entra naquele projeto, entra naquela missão do Senhor, sem preocupar o que eles vão falar de você. Você tem certeza que o Senhor já falou contigo. Pai amado e precioso Deus, em nome de Jesus, o entendimento da Tua palavra, Senhor, que vai nos levar a grandes coisas, Senhor. E Tu tem grandes coisas para nós, Senhor. Tua palavra mesmo diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame ao Senhor, irmão. Tenha uma vida com Ele essa semana, antes de tentar resolver os outros problemas. Você terá uma grande vitória. Até o próximo programa. Amém. Crianças ensinar a subir.
Música